Um abraço para você que nos acompanha no nosso canal e nas redes sociais. Isso mesmo, Mário Barassal Oficial no YouTube. Dá o seu like, faça a sua inscrição, dá a sua opinião sobre as nossas entrevistas, tá legal? Hoje nós recebemos a visita do meu amigão, nosso amigão, José Rubens Marino, ele que bancário, dirigente do Santos, radialista. Tudo bem, Rubão? Mário, tudo bem, graças a Deus, um prazer enorme rever você, não é? Tomar conhecimento do seu filho, aí um garotão, e a própria sua esposa. Muito obrigado por me receber aqui na sua residência e dando essa oportunidade para a gente bater esse papo através do seu canal oficial, Mário Barassal, que é uma honra. Gessolar Construtor, há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso. É do Alcides, um abração Alcides. Forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Campos Sales, número 50. Bem, vamos conversando aqui com o Rubão que tem muita coisa aí, muita coisa legal. O seu nome inteiro qual é? José Rubens Marino. Você nasceu que dia, mês e ano? Nasci no dia 17/7/1944. Estado civil? Casado. Casado, nome da esposa, Nilza filhos? Fiore Marino, Ana Paula Fiore Marino, Ritma, hoje casada, né? E José Rubens Marino Júnior. São os dois filhos, eu tenho 3 netos, com a graça de Deus. Matheus Fiore, que ficou 10 anos na base do Santos, foi tentar a carreira de futebol em Portugal. Ficou em Portugal, em Nova Vila de Gaia, durante uns 8 meses. Preferiu voltar, hoje está no Bradesco aí. Mas ficou 10 anos na base, goleiro. E como goleiro precisa ter 1,90 m, 2 metros, ele só tem 1,85 m, ele tirou um pouco o entusiasmo dele. E a irmã, a Sofia Marino, né? E a minha caçula, Alice Marino, que é do Zé Rubens. Mas o seu neto aí tá fazendo sucesso, né? No Bradesco, bancário como vô. É, bancário. Eu acompanhei. Ele me telefonou, de Portugal e falou, vô, eu vou voltar. Eu falei, puxa, mas por quê? O Benfica não vai te dar a oportunidade? Não, o Benfica, ele me chamou, mas quando viu que eu tinha 1,85 m, ele queria um jovem de mais altura e tal, e isso me desestimulou, eu vou tentar a carreira bancária. Ele voltou para o Brasil, depois de quase 8 meses em Portugal, e sozinho ele batalhou e conseguiu no Bradesco, e está indo bem, graças a Deus, no Bradesco. O teu signo qual é, Rubão? Meu signo é caranguejo, é câncer. A escolaridade? Eu tenho formação de ciências contábeis. Sua religião qual é? Minha religião é católica, apostólica romana. Bem, vamos começar a falar da sua profissão. Vamos lembrar antes da profissão, né? Da sua trajetória. Você começou a estudar onde? Eu comecei a estudar no Ateneu Imaculado Coração de Maria. Coração de Maria. Que era uma tia minha aqui na Avenida Ana Costa, né? Depois fui para o Martim Afonso em São Vicente. E depois fiz Ciências Contábeis na Hélice. E como é que você entrou? Você entrou primeiro para o rádio, né? Não, eu entrei no rádio por uma questão até sem querer, né? Porque eu era diretor do futebol de praia, da Federação Paulista de Esporte de Praia. Eu era diretor da arbitragem. E o Cozipão, que era um torneio muito pegado, um torneio forte da Cozipa, né? Eles chegavam a contratar ex-profissionais para trabalhar, para poder disputar o Cozipão. No primeiro realizado não tinha tido muito sucesso com a arbitragem. E o Coiuíra, o Caldeira, o Amilcar, que eram conhecidos meus na época, eles sabiam que eu era diretor de arbitragem, me pediram para dirigir a arbitragem do segundo Cogipão, que foi na Presidente Santista, sábado de manhã, um sucesso muito grande. Aí eles falaram, pô, mas vamos transmitir e tal, né? Pô, Romão, cuida disso pra gente e tal. E eu tinha como cliente na época o Evandro Gonçalves Torres, né? E como é que é o sócio dele? Nossa, tá na minha mente agora. Que eram donos da Cacique, né? E do Jornal da Orla. O Rubens Caruso, você lembra do Rubens Caruso, né? Com certeza. E eu fechei um contrato com a Cacique para transmitir os jogos do Cozipão
E quem narrava era o Armando Gomes e quem comentava era o Orlando José. E não tinha repórter. Ele, pô, por que você não vai, você vai. E assim eu iniciei aí. Do Cozipão fui fazer dupla com o Leonardo Augusto. Isso foi mais ou menos 72 até 78, porque em 78 eu comecei a participar da vida política do Santos, né? E o Rubens Quitas ganhou a eleição. E eu virei segundo diretor de futebol, né? Então eu não podia ficar na rádio metendo pau em mim mesmo, né? Então eu me afastei da rádio. Depois fiquei como gerente da clube, porque o grupo do Almir Afonso acabou comprando a clube do Pelé, né? E eu fiquei de gerente na clube até eles venderem para a Universal do Reino de Deus. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Eu já tinha me aposentado do banco, né? Tinha acabado de sair da prefeitura na gestão do Ney Serra, da chefia de gabinete, né? E eles compraram e me fizeram esse convite. Aí depois eles venderam, 1 ano e pouco, eles venderam a rádio para a Universal do Reino de Deus, eu acabei saindo da clube, né? Mas depois eu voltei para Cubatão, fiquei em Cubatão muitos anos como secretário. Mas antes de falar em Cubatão, você como dirigente foi campeão paulista. Eu fui campeão paulista. Fala um pouquinho pra gente, detalhe um pouco. Eu fui segundo diretor de futebol. O vice-presidente na época era o Zé Lino de Miranda, e o primeiro diretor de futebol era o Laércio José Milani, né? Eu era o segundo. E por eu ter amizade com os jogadores, porque os jogadores eram clientes do banco, do BCN, que eu era gerente e tal. E aí surgiu esse convite para mim entrosar os jogadores com a nova diretoria, né? Que era do Rubens Quintas. E eu, em seguida, o Zito saiu, faltava uns 5 meses, mais ou menos, para a final do Paulista. E eu acabei sendo eleito vice-presidente de futebol e fomos campeão como vice-presidente de futebol nos famosos meninos da Vila, né? Da Nilton Batata, Juari e João Paulo, que realmente dava uma alegria muito grande, né? Porque eles tinham a satisfação enorme de jogar no futebol naquela época, nem do prazer de jogar futebol. Eles eram bons jogadores, né? E até hoje eles marcam a sua história no Santos. Você vai no Memorial, você vê jogadas maravilhosas dessa equipe aí. Vamos lembrar o time, né? O time? Isso, Vitor. O time é Vitor, Nelsinho Batista, né? Joãozinho Neto, que hoje é funcionário da Terracom em Cubatão, né? Já está lá há uns 20 anos. Netão, meu amigão. E Gilberto Sorriso, né? Clodoaldo, Ailton Lira e Pita, Nilton Batata, Juari e João Paulo. Foi a equipe titular durante muito tempo, em 78. Mas não foi essa equipe que foi campeã diante do São Paulo. Não foi, porque nós jogamos bastante desfalcado na final. Alguns jogadores tinham tomado cartão amarelo, como o Nilton Batata, o Antônio Carlos foi o quarto zagueiro, que veio do São Bernardo, o goleiro era o Flávio, que era o gaúcho de Bagé, lá da terra do Calvé, grande quarto. Ele entrou no lugar do Vitor. Entrou no lugar do Vitor. O Vitor era da seleção olímpica brasileira, um mineiro gente boa, né? Eu falei com ele há pouco tempo aí, lembrando as nossas passagens. E nós fomos bastante desfalcados para a final, jogou Rubens Feijão, jogou Claudinho, né? Na partida final que nós fomos campeões em cima do São Paulo no Morumbi. Realmente foi inesquecível, nós estávamos presentes. Mas, voltando mais um pouquinho, você se lembra quando você fez a sua primeira reportagem? A minha primeira reportagem, como eu te falei, foi no Cozipão, né? Não, eu sei que foi no Cozipão, mas você não se lembra? Não, eu estreiei no Parque Antártica, no jogo Palmeiras e Português Santista, que nós conseguimos entrar, acho que quase no segundo tempo, porque era um demônio para você colocar as rádios no ar. Naquele tempo era difícil, viu? Puxa vida. Era linha telefônica, né? E era problemático. Quando eles falavam em Parque Antártica, eles ficavam realmente problemáticos. E nós entramos, eu me lembro que nós entramos no segundo tempo, praticamente no segundo tempo,
para esse jogo no Português Santista e Palmeiras no Parque Antártico. E o resultado qual foi? O resultado foi 3-1 para o Palmeiras. E depois, na sequência? Na sequência eu cobria sempre o segundo time. O Leonardo cobria o Santos, eu cobria o time visitante, né? Depois passei a cobrir um pouco o Santos também, não é? Peguei muitas entrevistas com o Urubatão Calvo Nunes, né? O Urubatão era treinador do Santos. O diretor do Santos era o delegado, o Felipe, né? Doutor Felipe, que se me falha a memória, está vivo hoje. O Marcos Vinícius era o diretor de futebol do Santos e tal. E naquela época, você lembra muito bem, né? Hoje é problemática até para entrevistar jogador. Antigamente todo mundo esperava na sala de imprensa e entrava todo mundo. Ficava à vontade. Ficava à vontade, o jogador tomando banho, você entrevistava. O jogador tinha prazer de dar entrevista. Hoje os caras parecem que não têm prazer, né? É escalado, o cara quer entrevistar o Pedro, eles mandam o Paulo dar entrevista, quer dizer, não dá ibope nenhum, né? Antigamente o pessoal gostava de escutar as entrevistas de vestiário, ficava com o radinho, era uma paixão. Quantas vezes você via jogos grandes, Santos e Corinthians, um bocado de radinho de pilha no gramado que os caras tiravam, né? Por quê? Porque prendia as narrações, né? Hoje não pode entrar nem com outro dia a menina foi entrar pedindo uma camisa pro goleiro do Corinthians, a policial feminina rasgou o cartaz, você viu, né? Quer dizer, uma agressão. O que é no cartaz escrito Cássio, me dê sua camisa e tal? Ah, não pode pegar fogo e tal. Quer dizer, rasgaram o cartaz, eu até vi na televisão no Globo Esporte aí outro dia essa cena, achei horripilante, uma menina de 10 anos. E o Flávio deu, o Cássio deu. Foi levar a camisa e as luvas que a menina pediu. Então, aquela época era um rádio romântico, né? Era um rádio... Os programas esportivos, todo mundo se ligava, né? O programa do teu pai era 18 horas. Isso. O nosso era meio-dia, né? E do Walter também era meio-dia. Também era meio-dia. A gente viajava junto com as peruas do Santos, com os ônibus do teu pai. Sempre foi um agregador da equipe esportiva de Santos, né? Fundou a Cezan, né? A Cezan existe hoje, a propriedade lá, até que trocamos uma ideia com você sobre isso outro dia, porque teu pai batalhou, né? Hoje em dia ninguém mais contribui com a Cezan nem nada, essa garotada aí não tem a vivência e a história que a gente tinha. O rádio era apaixonante, né? E é apaixonante. Ainda é a melhor coisa, né? A televisão hoje, com o sistema criado de online, ela está entrando ao vivo como o rádio faz. Porque ao descobrir essa transmissão da imagem ao vivo pelos links, né? Do telefone, ou o que seja, a televisão ficou dinâmica, porque o rádio dava notícia na hora. A televisão levava quase o dia para dar notícia, né? E hoje ela dá. Hoje você entrevista o cara no Japão, espetacular, né? Então, o rádio está muito dinâmico. Eu acho que essa garotada, por exemplo, eu vejo os programas de televisão, eles ficam muito na resenha, mas poderia preencher bastante com entrevista, porque o torcedor, ele quer ver o seu ídolo, ele quer ver o seu jogador dando entrevista, falando, né? E fica muito na resenha, né? Na conversa entre eles e tal, papapá. Mas cada um leva a sua vida do jeito que quer, né? A nossa vida, eu acho que nós tivemos uma adolescência, uma juventude maravilhosa, né? Eu acho que nós, né? Você pegou isso também. Os anos 70, os anos 80, foram maravilhosos em tudo, né? Com certeza. Em tudo, sabe? Não tinha maldade. A gente ficava na rua, sentado na sarjeta, batendo papo entre os amigos, né? Hoje, mal você pode sair de casa, né? Você vê aí barbaridade de assaltos e os bandidos apertando o gatilho com uma facilidade incrível. E a televisão mostrava, porque antigamente você sabia que os caras morriam no cinema, que era filme. Hoje não. Hoje a televisão mostra o cara sendo baleado na hora, ao vivo. Quer dizer, é um negócio que realmente choca, né? Você sabe que aquilo é ao vivo. Você via matar índio, mas sabia que matar índio no cinema era brincadeira, né? Aqueles filmes de faroeste que a gente via. Hoje não, eles estão mostrando ao vivo na hora que o cara está atirando, está assaltando, quer dizer.
precisa ter um pouco mais de amor, um pouco mais de família, parado, muitas coisas mostrando na televisão aí, que eu acho que a família não agrega. Eu não sou contra nada, hein? Eu respeito sexo, respeito tudo isso, mas sou contra a amostragem. Acho que isso não agrega e é desagregador. Essa situação que você falou é real, né? Porque os tempos mudaram muitas coisas que eu acho que não deveria haver tantas mudanças fortes, né? No caso das reportagens, né? Porque perdeu aquela graça, não é? Você hoje não pode assobiar para uma garota, não é? Antigamente você assobiava, olha que beleza, né? Hoje não, ela leva lá e você é chamado que assediou, que fez tudo isso. Quer dizer, eu acho que é um negócio de politicamente correto aí que é difícil, né? Então... O que você citou também é muito importante. Mas eu estava me referindo às reportagens. Eu fazia muita reportagem no final do jogo. E as pessoas adoravam isso. Não só eu, todos os veículos de Santos, de São Paulo. E essa mudança, você frisou muito bem, não foi benéfica. Não é benéfica. Complicou para todo mundo. Porque hoje, por exemplo... Vida moderna, situações... Mas... Nós vamos citar Edson Arantes do Nascimento, que nós tivemos o privilégio de conviver. Verdade. Nunca negou uma entrevista, pô. Nunca negou uma entrevista. Hoje você vê um Gabigol negando entrevista, você vê, né? O garoto, ele vive disso, ele é apaixonado em ver. Hoje, por exemplo, o gerente de comunicação, ele determina, Aí houve um problema que dá polêmica no rádio, mas aquele jogador que você quer entrevistar, não dá para entrevistar porque o gerente de comunicação, ou quem de direito, levou um outro para falar. Então, é falado 30 segundos, antigamente o treinador ficava não tem nada a ver. Microfones, não tem nada. Não é verdade? Você botava 500 microfones. Nós somos da época, e você também é da época, que começou as mulheres a entrar no vestiário. Não é verdade? Com certeza. A Regiane Ritter, que era da Gazeta, e uma menina da Manchete. Eu me lembro que o pessoal tomava um cuidado, ficando com a toalha, né? Corriam para pôr toalha, né? Corriam para colocar... Elas estavam na maior naturalidade. Olha, isso na década de 80, hein? 90. Então... era muito mais... Hoje não, o cara vai lá, senta numa forma... sabe, muito formal para responder as perguntas. Você não pode perguntar, porque o cara... Não é legal. Eu acho que legal é você saber a novidade. Você ficava... E se ele não gosta, ele vai embora ainda. Você ficava 40 minutos entrevistando no vestiário, ou mais, não é? E o cara ficava ligado no rádio, ele gostava, pô. Hoje não, hoje é muito formal. A informação. Falavam também que o rádio ia morrer, mas o rádio não morreu nunca. Tá aí, tá vivo. Tá vivo aí com a... Vivíssimo. A FM está vindo com tudo, né? Agora vamos ter transmissões aí por FM, que é uma qualidade de som espetacular, né? As AMs estão realmente... Estão acabando. Elas têm um prazo... Não, mas é porque as AMs, elas são mais problemáticas. Você, para manter uma AM no ar, você precisa de um terreno molhado, né? Úmido. Mangue. É verdade. Né? A Rádio Clube tinha lá na Vila Pelé. E as peças são caríssimas, gente. Completamente diferente. Eu já comprei, o seu Brito pedia, eu cheguei para São Paulo na época. Hermenegildo da Rocha Brito, que era o diretor da Rádio Clube, quando o Pelé e o Vasco Faé eram os proprietários. E ia comprar uma peça muito cara. Eram radiais de cobre. Sim, e cada peça... Espalhado no mangue para poder levar as ondas. E não mudou ainda, porque as peças do AM continuam caras. Continua. O FM não, é bem mais em conta. A torre da Rádio Clube, ela foi levada para Cubatão. Porque foi obrigado a tirar da Vila Pelé, porque a Thelma fez lá uma vila de casas, né? E a torre da Rádio Clube está em Cubatão, na Pedro Táxi, num terreno lá que nós achamos na época, e está até hoje. Só que a emissora está na mão da Universal do Reino de Deus. Não é fácil, não. As situações e mais situações. É o que ele já falou, né? A pessoa tem que ter uma reflexão, ela tem que... falou antes da gente começar a gravação pelo Face,
a pessoa tem que refletir nesse momento de Natal, nesse momento de festas, tem que refletir, ela tem que perceber o que ela fez de bom, o que ela fez de ruim, porque nós não somos perfeitos, e temos sempre que melhorar a cada dia. Sabe, você é importante, a família é importante, você não pode desunir a família, entendeu? Então há que se refletir, há que se repensar que realmente a família é importante. Poxa, eu tomava a benção do meu avô, eu tomava a benção do meu pai. Meus filhos não, mas eu faço questão do respeito. Você não pode dar liberdade e confundir com amizade, quer dizer. Então, eu acho que tem muita libertinagem hoje, que nós precisaríamos ter mais TVs levando a família, né? Buscando a união da família. Do jeito que vai, eu fico preocupado com daqui a uns anos, né? Eu já tenho mais presente, eu tenho mais passado que presente. Lembrando, está com quantos anos? Quantos anos? 7. 7. Não é assim também, né? Então, não é tão velho assim. Então, eu acho que, sabe, Mário, eu acho que está faltando um pouco. A própria minha igreja precisava ser mais atuante, né? Os evangélicos, eles estão indo, principalmente nas classes mais humildes, e pegando essa população. Por quê? Porque o pastor vai lá. Vai ajudar, vai dar apoio. Vai lá dar apoio, entendeu? E a Igreja Católica, que eu sou devoto, pratiquei até agora perdemos o nosso líder, que foi o Padre Chiquinho, trabalhei durante 25 anos na São Judas Tadeu, com encontro de casais, com cursílio, com reencontro, vendendo vela, abrindo a igreja. Fiquei 25 anos, graças a Deus, com o maior prazer do mundo, na igreja São José Tadeu com o Padre Chico, que nos deixou agora nesses últimos dias. Então, eu acho, sabe, eu não sei se eu sou carola nisso, mas eu gostaria tanto que a televisão mostrasse que quanto é importante o filho respeitar o pai, parar de mostrar muita selvageria, né, muita matança. O problema é a audiência, né, Rubão? É a audiência. Quem mostra mais, eles ficam medindo a audiência. Eles não querem saber a imagem que vai entrar na nossa casa. E eu acho que deveriam pensar um pouco nisso, né? Que a imagem é importante, porque não tem só nós que somos adultos. Tem aquele que é mais idoso, aquele que é criança, as crianças principalmente, né? Que observam demais. É difícil você proibir uma criança, né? A minha netinha, a mãe fala muito para ela não vê novela, essas coisas, ela tem 6 anos ainda, mas ela está consciente, ela tem consciência. Minha mãe não gosta que eu veja e tal, ela fala até. Mas a televisão muito cedo mostra um palavreado muito chula hoje, né? Você fala palavrões na televisão como... a gente não falava. Se falasse o palavrão em casa, Deus nos acuda. Eu acho que isso não é ser quadrado, não tem nada a ver. Eu acho que é uma questão de cultura. Se você vai num país desenvolvido, a estrutura é completamente diferente, a vida é diferente. É a mesma coisa, meus filhos foram criados em Santa Catarina e aqui, que eu tenho casa em Floripa, desde que eles são pequenos. É completamente diferente. E é Santa Catarina. Entendeu? Lá o respeito é diferente. Mas a origem de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, são origens alemãs, né? São Sim, italianos. Bastante alemão. Onde eu tenho casa tem muito italiano. Também, né? Tem muito italiano. E tem famílias, né? Onde é? É perto de Nova Trento. Só não vão dar o endereço aqui, né? Esse daqui é terrível. Mas, gente... Eu citei Santa Catarina porque é tão próximo e é tão diferente. A Europa é mais ainda. Não, nem vou falar em Europa, vamos falar aqui na Argentina. Na Argentina, né? Já é um outro ritmo, tem os seus problemas também. Mas eu acho que estamos meio destoados, né? Eu acho que nós tivemos um prejuízo muito grande, que foi nas nossas escolas, né? Nós tínhamos um ensino público fantástico, né? Tanto no
no primário como no ensino médio, né, que antigamente era ginásio, depois era científico, Agora normal, né? agora é Fundamental 1, É, Fundamental 2 e ensino médio. E o Canadá, o Cesário Bastos, eram escolas fantásticas, não é? Você vai no Canadá hoje, ele está sucateado. Você vai no Cesário Bastos, está sucateado. Quer dizer, o ensino público, ele caiu, ele ficou sucateado, né? E pior que não é todo mundo que pode ir para um ensino particular. Então, hoje, a criança no ensino público é problemática, ela não recebe a atenção que ela recebia no Colégio Canadá, que o pessoal brigava para entrar, que era estadual, né? O Cesário Bastos era estadual, o Primo Ferreira era municipal ali no Canal 1, né? Então, era disputada as vagas porque era um ensino maravilhoso, né? Nós temos grandes juristas formados nessas escolas aí que você tira o chapéu até hoje para eles. E o ensino no Brasil, ele foi sucateado, principalmente o ensino público, não é? Isso eu acho que foi uma grande perda que precisava ser repensado para as nossas crianças, porque não é todo mundo que pode ir para uma escola particular, e principalmente hoje a classe média, você tem uma parte dela que consegue pagar, mas você tem uma parte muito grande da classe média hoje que não consegue pagar ensino particular para os filhos, então fica no coisa. Na minha ótica, o estatuto da criança e do adolescente, ele foi maravilhoso na modernidade, mas em contrapartida tirou a autonomia dos professores. Porque o pai já chegava para professores achar no estatuto não pode fazer isso, fazer isso. A gente tomava chinelo e tal e respeitava, né? E outra coisa, tinha reprovação. Hoje hoje passa. É automático. É automático porque o que não entendeu num ano vai entender no outro. Agora, uma coisa positiva que está acontecendo, não é só em São Paulo, no Brasil, são escolas integrais. A escola integral... Isso é importante. Quer dizer, o aluno entra às 7 horas da manhã e sai às 4 horas da tarde. Tem escolas que tem... Aí é o ensino fundamental 2. Aí depois entra da 12h15 até as 21h15 o ensino médio. Tem escolas que estão assim, outras só estão com o ensino fundamental 2, que é o antigo ginásio, e outras estão com o ensino médio, das 7 às 16 horas. Hoje você tem um ensino à distância da universidade. A distância. A distância, as faculdades, né? A faculdade, Porque, na realidade, tivemos a pandemia, estamos ainda na pandemia, mas quem quer estudar, estuda de qualquer maneira. Estavam reclamando, né, que é online e tal, mas quem quer estudar, ninguém pediu para uma pandemia. Uma pandemia é uma coisa muito séria, né? Muita gente morreu e espero que não continue assim, que se resolva tudo da melhor maneira possível, é isso que a gente pede para Deus. Mas tem o ensino à distância. Esse ensino à distância... Para o jovem foi um pouco difícil, lógico que foi, mas já para o profissional, já para a faculdade, ele paga pouco e estuda tranquilamente, faz a faculdade, tem até de engenharia, você sabia? Sabia, tem bastante matéria. História, geografia, pedagogia, tem vários. Só não tem medicina, que seria um exagero, nem odontologia, né? Só falta criar isso, né? Eu acredito que não, né? Não dá para dar prática. Né? Tudo é possível nesse país. Nós estamos brincando, mas é que nesse país as pessoas elas se preocupam com o poder, se preocupam com o dinheiro. Infelizmente, é isso que ele estava falando, né? Ele estava citando que temos que valorizar a escola pública. É importante isso. É importante. A valorização. E com esses problemas todos dessa crise mundial, da pandemia, dos nossos problemas nacionais, as pessoas realmente estão saindo da escola particular sem condições. O que o Rubão falou. Sem condições, estão indo para as escolas públicas. E você precisa, porque o ensino primário,
o infantil é por conta da prefeitura municipal, né? Já o ensino fundamental é por conta do Estado, né? E a União, ela fica mais no ensino universitário. Então, as prefeituras, elas precisam realmente pensar com carinho. Não é fácil você hoje ser professora, não é? Tá difícil, porque a escola, ela educava também, mas a família também educava. E hoje, você dominar crianças na sala de aula, estão colocando já duas professores, né? Estão colocando duas, porque não está fácil. Eu acho que eu te falei para você, eu como vivi um pouco da prefeitura de Cubatão, o pessoal, as mães já iam com o Estatuto da Criança e Adolescente e reivindicar os direitos da criança, né? Isso assustava o professor e o diretor da escola, né? Então, hoje não é fácil também a pessoa ser professor, não. Gessolar Construtora, 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamento sem compromisso. Gessolar, Avenida Campos Sales 50, o telefone 3232-2458. Gessolar do Alcides. Mas realmente essa situação vai ter que melhorar com essa escola integral, porque ainda não está na totalidade no estado de São Paulo, mas a pretensão do governo é essa, né? É essa, porque ainda temos escolas normais, né? Em vários períodos, né? Você veja uma coisa, você quer ver uma coisa? Hoje, o Exército Brasileiro, ele, por falta de verba e tal, ele tá liberando quase todos os jovens, né? E como era importante o jovem servir o militar. Mas vai... Não vai não. Ele vai receber uma doutrina que realmente vai ser importante. Eu, por exemplo, tenho uma saudade incrível no meu tempo de exército, eu servi no Itaipu, né? Quando o 6º Jacozeme saiu aqui da Campos Melo, atrás do Atlético, e foi para Itaipu, que hoje não é mais 6º Jacozeme, né? 6º Grupo de Artilharia de Helicóptero. Não sei o que, Bio, né? Então, é importante, mas hoje o Exército não está levando muitos jovens, poucos jovens, por falta de própria estrutura financeira do Exército. Isso, e não só... é importante o cara servir o Exército. Não, e esses, antigamente não era tão rigoroso, hoje não, eles estão selecionando pessoas que não têm problemas dentários, não têm problema de saúde, que se expresse bem. A seleção está sendo essa hoje. Os demais que ficam iludidos em servir o Exército quando completam 18 anos, eles ficam a Deus dará. Essa é a situação real hoje. Bem, aí nós falamos de estudo, eu acho que é muito importante tudo que você falou, que nós citamos aí, porque nós queremos que fortaleça a nossa educação. É que nem ele falou, o antigo primário, o ensino fundamental 1. Eu lembro a você que uma árvore, ela cresce se eu faço que a raiz ela seja bonita, eu alimento, jogo água, ela cresce forte, ela vai ser uma grande árvore. O aluno é igual, a criança é igual. Se ela começa a aprender de acordo direitinho as primeiras palavras, as primeiras letras, coisa que não está acontecendo hoje, de modo geral, né? Não, uma criança saía do 4º ano primário, era nível de quarta série ginasial. Até eu acompanhei, até alunos do ensino médio, eles saem sem uma noção geral, então eles se tornam mão de obra barata. São aquelas pessoas, para o governo é interessante, né? Para alguns, né? Aquelas pessoas que vão ganhar salário mínimo a vida toda, porque não tem, ele vai tentar um concurso, não consegue, vai tentar uma outra coisa, não consegue, então vai trabalhar recebendo só salário mínimo, não é desmérito nenhum, mas eu acho que o jovem tem direito a um espaço bem melhor. Bem melhor, lógico. Não é verdade? Bem melhor. E tudo começa na escola.
Principalmente na escola pública, que o Rubão falou. Hoje, na grande verdade, é muito mais a pessoa ter um ensino profissionalizante do que ter um diploma de direito na mão. É importante mesmo. O cara se formar um mecânico, o cara se formar um bom eletricista, não é? Ele vai ter a sua vida numa progressão. Você sai, às vezes, com um diploma de direito na mão que você não consegue tirar a OAB. Então, você não consegue passar no exame da OAB, você acaba não exercendo, não é? Então, é porque realmente está massificado o ensino, não é? A nossa faculdade aqui de Direito era a terceira do país. A Católica aqui na Conselheiro Neves era considerada a Casa Amarela, só formavam grandes advogados, né? Saíam realmente grandes advogados. E hoje, a maioria vai para o lado trabalhista, que é uma advocacia mais fácil, né? Do que um grande criminalista, de um grande tributarista, né? Que tem que esquentar a cabeça para fazer as suas defesas, né? A trabalhista já não. Ela é bem mais tranquila. Então, você tem uma massificação de advogados na área trabalhista, minha opinião, né? Bem, nós estamos falando da sua profissão, você depois... eu me aposentei no banco, né? Se aposentou em que ano? Eu aposentei em 94. 94. 94, eu fui... Mas você não parou? Não parei porque eu fui para a Prefeitura de Cubatão, onde eu fiquei até 2008, né? Como secretário de Finanças, como secretário de Esporte, né? E foi um outro lado da minha vida que eu vi maravilhoso, que era você servir a população, né? Então, eu sou muito grato a Cubatão, que me deu uma oportunidade de eu trabalhar numa prefeitura, não é? Onde você tem o dever de liderar a sua comunidade, e ele me deram a oportunidade de eu também poder dar a meus filhos um respaldo de estudo por eu estar lá, né? Porque eu me aposentei no banco particular, que na época era pelo INSS, não era banco de carreira, Banco do Brasil, nem Banco do Estado e tal. Então, eu me aposentei, era simplesmente INSS. Então, eu precisava trabalhar para poder fazer uma renda maior. Aí você ficou quanto tempo? Eu fiquei na Prefeitura de Cubatão perto de 20 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Eu sou muito grato a Cubatão, né? Tenho grandes amigos lá. E sempre que posso, não tenho ido nessa pandemia, né? Tenho ficado mais em casa. O prefeito Ney Serra e o prefeito Cremon, né? Foram os dois prefeitos que eu trabalhei. E um prefeito que era muito amigo de você, eu sei disso, e do teu pai, era o Passarelli, que era da aviação, né? O Passarelli foi cobrador da aviação. O Passarelli morreu recentemente e morreu como um grande amigo. Sou muito amigo da família, da dona Cecília, do Passarelinho, que é advogado em Cubatão, né? E sou muito amigo, mantenho contato com eles. E Passarelli foi 3 vezes prefeito de Cubatão. Foi diretor da Aeres, né? Porque a Aeres, a faculdade da Aeres, ela nasceu em Cubatão com os Lanzas, né? Era com o seu Vitório Lanza, com o Walter Lanza. Walter Lanza, que eram donos daquela ilha lá que hoje acho que pertence a Unimonte, a ilha lá Sim, ficou. Frente ao Casqueiro. Ficou para a família, né? Porque era do seu Walter. Era do Walter, mas eu acho que transferiu para Unimonte. Sim. Porque acho que é lugar de pesquisa da Unimonte, lá a ilha do... Onde fomos várias vezes. Muito legal aquela ilha. Né? Muito legal. O Cremon fez 2 festas de fim de ano lá na ilha, e o administrador da ilha era seu irmão, Ademir Borrego. Ademir Borrego. Um abração, Ademir. Ademir é o irmão que eu tenho em Cubatão, que eu respeito muito. Eu era treinador do Igaratá. Ele jogou bola, viu, gente? O Ademir jogava bola. Hoje ele seria titular de um grande clube. O Igaratá era dos Lordeiros, né? Dos irmãos Lordeiro. E eu fui treinador do Igaratá e, por coincidência, o Ademir foi ser meu jogador na praia, né? Ele era um craque.
Ele foi do São Vicente, foi da base do Santos, né? O Ademir teve nos juniores do Santos. É que depois ele parou, né? Ele parou e... Ele resolveu parar, eu me lembro muito bem. Ele se dedicou também à aviação, né? Sim. Ele se dedicou à aviação. E Ademir fez muito pela cidade de Cubatão, ajudou muita gente, mas muita gente. A primeira quadra de futebol de salão foi o Ademir que fez ali, que depois virou um sacolão e tal. Ademir tem uma história bonita em Cubatão de ajudar muita gente. É verdade. Boas coisas, né, gente? E como? Daqui a pouquinho voltamos. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, 50. Hoje, no nosso Caro Coroa, estamos recebendo a visita do nosso amigão, de um tempinho atrás, né? O José Rubens Marino, o Rubão. Isso mesmo. E você já sabe, você dá o seu like, participa, dá a sua opinião também. O que você está achando das nossas entrevistas? No YouTube, Mário Barassal Oficial. É muito legal a sua participação. Bem, Rubão, nós falamos em futebol, nós falamos em educação, porque tem tudo a ver na sua trajetória, na sua vida, não é? Mas se a gente parar um pouquinho e pensar, esses jogadores de 78, de 80, se eles jogassem hoje, iam ganhar muito dinheiro. Seleção brasileira, né? Não, ia ser seleção brasileira, não é por nada. Você quer ver uma coisa? Porque em 86, o Rodolfo Rodrigues foi meu jogador, o goleiro do Santos. O Rodolfo Rodrigues ganhava $5 mil. $5 mil hoje... Por esse motivo que eu estou falando, gente. R$30 mil, né? A gente acompanhava, né? Eu cobria a época o Santos. E a gente acompanhando sabia que eles não ganhavam muito. Era em todo lado, não era só no Santos, é lógico. Porque hoje tem pouca qualidade. Pouca qualidade. O garoto está com 12, 13 anos, já tem o procurador, ele já está ganhando 20 mil, 30 mil reais. Absurdo. E nem sabe se ele vai dar certo. Absurdo. O futebol brasileiro, ele precisava ter uma lei de responsabilidade para o dirigente. Porque o dirigente também, ele passou a viver do futebol, né? Você pega hoje, na minha época, nenhum presidente da federação, da CBF, era remunerado. Hoje, um presidente da CBF ganha R$300 mil por mês. O presidente da Federação Paulista ganha R$200 mil por mês. Né? 90% dos dirigentes hoje da Federação e da CBF são remunerados. Os clubes já estão remunerando seus presidentes, por exemplo. O São Paulo remunera o seu presidente. O Santos ainda não remunera, porque o Santos ainda precisa transformar o seu estatuto por causa das regalias de ser uma entidade sem fins lucrativos, de ter uma isenção de alguns impostos, mas está caminhando para isso também, tá certo? Eu acho melhor logo remunerar, porque isso não quer dizer que o cara seja correto, né? Porque não é ter salário que o cara precisa ter índole correta, mesmo ganhando salário, para não comportar. Hoje, os empresários são as verdadeiras mala de dirigente, entendeu? Nessas comissões malucas que acontecem por aí, porque eu acho que a realidade do futebol brasileiro, há um contraste da pobreza que nós temos com o jogador de futebol. Não todos, né? Não é do Jabaquara, do Presidente Santista, que recebe 5 mil, o Jabaquara ganha 2 mil, 3 mil. Ainda continua recebendo pouco, continua a grande maioria desses clubes aí. É uma outra situação. É uma outra realidade. Isso. Agora, você pega aí uns 15 clubes brasileiros, né? Vamos pegar o exemplo do Flamengo. O Flamengo trouxe agora o Davi Luiz, né? Que é o quarto zagueiro da seleção brasileira, está no fim de carreira, 1,5 milhão por mês. Né? O Gabigol, ele não ficou no Santos porque ele queria ganhar, na época, R$1 milhão, ele ganhava 1,2 milhão. Ele tem que ser mais... O Santos pagava 50% e o Internacional pagava 50%. O que você falou no início, não te cortando, ele tem que ser mais humilde. Ele é muito arrogante. O Gabigol? É. Bastante. Eu não torço por ele, não. Eu não sou contra, eu sei. Dizer pra você, eu não gosto de marrento.
Você entendeu? Eu acho que o profissional tem que ser profissional. Eu já vi algumas situações que eu não. comentei até com o Mauro, nós comentamos. Você não pode esquecer o teu passado, tá certo? Nesse próprio jogo Santos e Flamengo aí, ele estava esquecendo o passado dele, que ele passou aí desde os 10 anos de idade até os 21. Eu me lembro eu encontrava com ele no Santa Cecília, ele passava do meu lado, cumprimentava, arrastando o chinelão, sabe? Né? E tanto é que não, eu não. Ele estudava, sei lá o que ele ia fazer. E depois ele foi para a Itália, ele foi e ficou no banco, gente. Ficou no banco. Ficou na Itália e em Portugal, né? Sim, ficou no banco, né? Aí deu sorte que o Flamengo o pegou, né? O Santos não podia pagar 1 milhão porque o Internacional falou que não completava mais, né? E o Santos que pagasse sozinho. Eles não queriam mais nada com ele. E o Santos acabou não ficando. Ele teve a felicidade de ser emprestado para o Flamengo. O Flamengo garantia para ele 1,2 milhão por mês. E depois o Flamengo acabou contratando ele para a sua equipe, né? Mas eu acho fora de realidade, porque você pega, por exemplo, o Palmeiras pagou um preço muito caro depois que a Parmalat foi embora. Né? A Parmalat foi embora, o Palmeiras fez assim, ó. Agora você tem uma Crefisa, que era daqui de Santos, do Banco do Comércio Importador, que os Lamac eram dono desse banco e hoje estão em São Paulo. A Leila Pereira, de uma hora para outra, virou presidente do Palmeiras e vai segurar o Palmeiras. Mas na hora que ela cansar e sair, e aí quem vai segurar? O Paulo Nobre não quer mais. Ele prefere ficar no rally deles, do automóvel lá, do que voltar no Palmeiras, que deixaram ele até não é mais conselheiro. Porque ele também tem uma bala incrível e ele é um dos acionistas majoritários do Itaú. Mas a hora que a Leila Pereira, que está segurando o Palmeiras com a Crefisa e com a Faculdade das Américas, né, a FAM, foram embora. E quem é que vai segurar? Né? O Flamengo hoje ele tem um orçamento de 1 bilhão, em contrapartida o Santos tem 240, né, milhões. O Flamengo tem 1 bilhão. Uma torcida que deve garantir para ele 2, 3 milhões por jogo no Maracanã. E além de sócio-torcedor, que o Flamengo acredita que tem aí são um número enorme de sócio-torcedor, né? Mas se você pega São Paulo, Corinthians, Vasco, Botafogo, o próprio Santos, estão quebrados. Eles estão preferindo pegar essa nova lei de profissionalização dos clubes para que venha um grupo que compre, que possa... Como é que eles compram? Eles pagam a dívida que o clube tem e ficam com 49% do clube, mas administrando. Nosso primeiro clube nessa lei é o Cruzeiro, que já está colocando o SAF, que é a Sociedade Anônima, né, do futebol, que vai ser a nova empresa do Cruzeiro. Está se profissionalizando e algum grupo está comprando o Cruzeiro pagando a sua dívida, que essa é a obrigação morta, tem que pagar a sua dívida, mesmo que parcele em 4 anos, mas garanta ao governo todo o imposto que esses clubes estão devendo, porque estão devendo horrores de fundo de garantia, de imposto de renda descontado na fonte e tal, que isso é crime, né? Principalmente o INSS e o imposto de renda que é descontado do salário do funcionário e não recolhido, essa apropriação indébita que o presidente tem que ser preso. Então nós temos que fazer leis no país que possa realmente vigorar, não só pelo lado da criminalidade, mas pelo lado também do colarinho branco, né? Porque eu tive a felicidade de pertencer principalmente à administração do Rubens Quinta, 5 anos que eu fui, que era no rigor absoluto, né? O Rubens deixou o clube sem nenhuma dívida. Né? Mas você vê, nesses últimos 10 anos no Santos aí... Mas esses presidentes, a gente não entende, né? O que acabou rolando, o Modestinho, um rapaz experiente, eu me lembro, eu peguei a época do pai dele, você também, do Modesto Roma, né? Eu me lembro até quando ele comprou o Ailton Lira, gente, eu estava lá.
num jogo que teve do Santos, se lembra? Poços de Caldas. Em Poços de Caldas. Caldense, ele e o Neto. Isso. Aí o Neto veio de contrapeso. Né? E deu certo, graças a Deus. E ele comprou, apenas isso daí é história, mas é verdade, tá? Ele comprou sem dinheiro. Ele passou o cheque. Ele deu o cheque. E nós estávamos juntos no jantar. Ele falou ainda pro meu pai, né? E tinha mais gente. Olha, mas eu vou cobrir. E ele cobriu, lógico. Mas eu estou falando, ele era cara de pau, mas ele não fazia, pelo menos ele não fez o rolo, deu tudo certinho, né? Eles vieram. Aí o Ailton Lira veio de contrapeso o Neto, que resolveu o problema da zaga do Santos, né? É um grande quarto zagueiro. É um grande quarto zagueiro. Mas a gente lembra, né, o jeitinho dele, o jeito dele, né, o jeito de fazer as coisas, né, que virou muita história, né? Virou história. Ele... Modesto Roma. O Modestinho é meu amigo. O Modestinho hoje é nosso amigo, com certeza. Mora em Guarujá, no Jardim Acapulco, né? E eu tive um bom relacionamento com o Modestinho, né? Mas o que houve na administração dele? Na verdade, às vezes você, vamos citar, por exemplo, também a do Miguel Costa, que Deus o tenha em bom lugar, Miguel Costa. Miguel Costa fazia um trabalho espetacular no Santos, aí lançou aquele bingo, né, que o Osmar Santos veio dos Estados Unidos para lançar aqui no Canal 3, o Telebingo, né, que vendeu como água aquele Telebingo. Mas o Miguel Costa era milionário, o Miguel Costa deixou para a família aí, vamos chutar, 100 imóveis, tá certo? Mas pessoas ligadas ao Mário que conduziram mal, o Mário não, o Miguel, conduziram mal o Carnê, que o Carnê deu água no final, né? E o Coja pagou um preço caro, porque ele foi processado e teve que devolver dinheiro. Quem devolveu até já tinha falecido, foi o João, o filho dele, que fez acordo na época do Modestinho para devolver o dinheiro que ele foi processado pelo Santos, do Carnê. E o Modesto, por exemplo, tem alguns problemas que está sendo processado numa empresa que foi contratada para pegar o dinheiro do Paris Saint-Germain, do Neymar, que houve acusações de contrato feito fora de prazo, né? Eu realmente não tenho esses processos na mão. Eu sei que quem está agora é o Rueda aí que está processando. Mas você veja, por exemplo, o Odílio comprou o Leandro Damião, que na época era da seleção brasileira, mas ele fez um contrato que o Leandro Damião custou, a dinheiro de hoje, 150 milhões. E está lá para o Santos pagar. Pagou a Doen, pagou não sei quem. Quer dizer, o dirigente, ele não pode ter vaidade, ele não pode... Você vai falar para mim que o Odílio foi um mau gestor, porque não poderia nunca comprar o Leandro Damião nas condições que ele comprou, sem dinheiro e com um contrato firmado com a DOI de multas e tal. O Leandro Damião, se você pôr na ponta do lápis hoje, ele custou ao Santos, dinheiro de hoje, 150 milhões. Então, o dirigente, ele precisa administrar como ele administrar a empresa dele, né? Isso precisa mudar no futebol. Se você pegar... eu estava vendo a palavra do presidente do Grêmio hoje na hora do almoço. O Grêmio paga salários altíssimos, está em dia e foi para a segunda divisão. Quer dizer, então é fora de uma realidade. Como é que você vai pagar para um jogador do Brasil hoje R$1 milhão? Entendeu? Você vai formar bola de neve no seu clube. Poucos arrecados para isso, né? Poucos. O Palmeiras tem uma Crefisa na retaguarda, o Atlético Mineiro tem lá a empresa de construção MRV e mais uma outra aí que segura as pontas de coisa, mas totalmente. Agora, até quando? Uma hora para outra, se param de investir. O clube como o Palmeiras, na Parmalat, tinha um timaço com o Vanderlei e tal.
de uma hora para outra foi para a segunda divisão, porque faltou quem injetasse, né? Agora, não há uma coerência, né? Falando do nosso Santos, como é que está a situação? Como é que você acha que vai ficar? Eu acho que houve um erro estratégico do presidente, porque todo mundo sabia que ele sabia que a situação queria pegar, porque pela primeira vez na história do Santos houve uma transição que todos os candidatos, eram 6, tiveram acesso às contas do Santos antes das eleições e quem ganhou depois das eleições. Para saber a situação real. Sabia. Ele não pode falar, não adianta ele falar hoje que eu estava quebrado, porque ele sabia que ele ia ser candidato com o Santos quebrado. Então, o Rueda, a gente sabia que a gente ia passar uma dificuldade. Mas a diretriz do futebol, ele injetou em pessoas erradas. Pessoal que vieram para o Santos sem nenhum compromisso com a cidade, não é? Que era o Jorge Andrade, que era o gerente profissional, e mais o outro que veio do Cruzeiro, o Merusco. E contrataram 40 jogadores para o Sub-23, e o Santos pagou um preço caríssimo. Quer dizer, nunca você conhece a história do Santos, o Santos viveu precisando vencer o São Bento de Sorocaba para não cair no Paulista. Depois foi mal na Taça Libertadores, foi mal na Conmebol, na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu. Ele dependia do Flamengo e do Cuiabá. Ele tinha que empatar com esses dois para não cair, né? É que o Bahia acabou perdendo para o Fortaleza, mas o Santos tinha que se preocupar com ele, então fez um péssimo Campeonato Brasileiro, né? Um erro estratégico. Você poderia manter uma equipe com bons jogadores, né? Pagando, por exemplo, o Batistão, 450 mil por mês. Pô. Quem é Batistão? Um menino de Santos, era português. Essas histórias eu já ouvi várias vezes. Não é verdade? Então você... Traz pessoas que não tem nada a ver, não é a primeira vez. Não, a primeira vez. É terrível. Então... É que tem gente ganhando. Tem gente, Rubão, ganhando, lógico. Está na cara. Está na cara. Então, o Rueda, ele errou no futebol. Porque o Santos é futebol. É como o Modesto Roma Pai falava, dinheiro da bola é para a bola, né? Então, o Santos ele tinha que ter se preocupado em manter um time melhor. Você vê, ele deu sorte, ele ficou em 10º lugar, vai pegar 20 milhões de reais. Vai pegar da CBF 20 milhões de reais. Deu sorte, ele estava durante esse tempo inteiro em 14º, 16º, entendeu? Ele acabou ficando em 10º lugar, um monte de gente empatada, mas ele com saldo de gols, ou vitórias e tal, vai pegar 20 milhões pela classificação, quer dizer, dá para pagar o 13º e tal, e espero que para o ano de... Eu não estou tão frequentador, né? Eu estou mais na televisão, não estou... Mas está acompanhando como sempre, né? Não estou acompanhando, porque a reunião do conselho ainda é online, né? Vai começar as presenciais agora. Mas o futebol, quem viu, né? Quem não viu... o futebol de hoje, que a gente que viu, você cansou de ver dentro do campo Rei Pelé, Coutinho e tal... E ver o futebol de hoje, né? O cara ganhando 400, 500 pau por mês. Para não honrar a camisa do Santos é muito triste. E não joga tudo isso. Não joga tudo isso. Como diria o antigo amigo nosso, Valdemar Matias Bezerra, o Deminha. Você lembra dele, o Deminha? Sabia a história de todo mundo e ele era o nosso comentarista. Ele todo dia no programa. Olha, ele contou cada uma e ele falava, Marinho... É meia colher. E todas as jogadores que ele falava, ele acertava. E hoje está igual, gente. Não mudou muito, não. Eu acho que não mudou. Não. Tem muita meia colher. Bem, nós estamos falando, para você ver, né? Se aprofundando no esporte, você está sabendo muita coisa aí com o Rubão também, né? Da vida dele, da trajetória e também da sua opinião, que é muito importante. Rubão, você é supersticioso? Não.
Você não tem problema? Passa embaixo da escada, sexta-feira 13 sai na rua. Eu já fui mais, hoje em dia eu não sou tanto, não. Eu evitava e tal, mas hoje eu passo normal e posso ver gato preto e tal, não tem problema. Não tem problema nenhum se passar na frente do teu carro? Não tem problema. Já teve mais problema, hoje eu não. Tá ele está escondendo o ouro. Não tô não. É como eu te falei, a gente tem mais passado do que presente, né? Então eu tenho 77, quanto eu posso ter mais aí 5 anos, vai? Vai ter mais, então, para com isso. Então, quando eu era mais garoto, eu era mais supersticioso em termos de gato preto, de escada eu evitava passar e tal, via por fora e tal. Mas hoje nem tanto não, Mário, não tô não. Você acredita em reencarnação? Você acredita em reencarnação? Você me fez uma A pessoa realmente volta, não volta? O que você acha? Olha, rapaz, eu vou ser absolutamente sincero. Eu acho que... Ai, Mário, você me botou numa fria, né? Fria não. Não, mas eu tenho que ser sincero para você, eu não acredito. Você não acredita? Eu acho que a vida termina quando você morre e a eternidade é o bom trabalho que você deixa durante o ser humano, tá certo? Você é eterno pelos bons trabalhos que você fez na Terra, pelo homem de bem que você foi, mas eu acho que não há vida depois da morte, não. Eu já ouvi várias pessoas falando igual a você. E a maioria não, mas várias pessoas eu já ouvi falando que realmente acredita que tudo acaba e acabou. A gente respeita, cada um tem uma opinião. É que também ninguém voltou para falar, né? Mas cada um tem a sua crença e nós temos que respeitar da melhor maneira possível. Não, eu tenho minha fé, eu converso muito com Deus, eu rezo, não é? Mas eu acho que eu entendo que você tem que ser um homem de bem, praticar o bem sem olhar quem, para você ser eterno, não é? Se você for um bandido, se você for um mau caráter, você não vai ser lembrado. Antigamente o meu avô falava, olha, o castigo vem a cavalo, a lei do retorno. Hoje todo mundo já sabe muito bem o que é a lei do retorno. Né? Tá mais visível isso também, né? Não, é até estranho eu falar que eu rezo e tal, mas eu tenho que ser sincero na minha, minha resposta. Com certeza. Isso aí vai transmitir para várias pessoas e vai dizer, pô, o bom não está sendo sincero, né? Se o cara da máquina da mentira sabe que eu falei a verdade. Eu realmente acho que depois que você morre, realmente do pó você veio e do pó volta. É porque esse programa Cara ou Coroa, ele é isso. A gente conta a trajetória, a vida da pessoa. Você conhece a fundo as pessoas que vêm aqui. É para isso que serve, né? E é lógico. E a gente com a idade também, a gente vai adquirindo uma experiência e sabendo, né, tendo mais consciência, né? Mais consciência do que é bom, do que é ruim, se preocupando mais com as pessoas, sei lá. A vida moderna, é importante, a tecnologia realmente veio para ajudar, mas tem coisas que atrapalham. É que nem ele falou. Antigamente falava, ele citou um outro termo, ô negão, ô meu amigo e tal. Antigamente se brincava. Hoje qualquer coisa, hoje você tem que falar afrodescendente. Hoje você não pode falar negão, hoje você não pode falar baixinho, ou magricelo. Então, tem coisas que eu respeito, nós respeitamos, mas eu acho que não tem nada a ver, porque às vezes a pessoa ela fala afrodescendente, fala corretamente, mas ela é racista. Um dos principais amigos meus de juventude, o Aldo José dos Santos, era um negrão, né? O Aldo era um 2 metros de altura, morava comigo no Marapé e trabalhava no Banco Crédito Real de Minas Gerais. O Aldo era um negrão e não tinha essa, né? Não tinha esse negócio de racismo como você ouve falar hoje, né? Eu acho que hoje está mais forte, né, Rubão? Muito mais, rapaz, muito mais. Com essas novas leis, essas novas regras. Eu acho um absurdo você cria cota em universidade, em empregos públicos. Tudo bem, você cria cota, mas você não pode nivelar por baixo.
Então, se você tirou uma nota 8, você não pode perder para um afrodescendente que tirou nota 5. O afrodescendente vai ter se ele tiver um empate com você. Então a vaga dele é com 8, não com 5. Ah, porque a vaga é do afrodescendente e ele teve só 5. Aí tu nivela por baixo. Quer dizer, o cara que tirou 8 não entrou para trabalhar e o cara que tirou 5, porque a vaga era uma cota, ele entra. É uma cota, não adianta. Até aí tem absurdo, cota, absurdo, como tem cota né? também para deficiente. Também. Também. Tem E quantas falsidades que pegam um laudo de coluna, pagam um laudo disso, para dizer, o cara é deficiente. Cheguei a ver isso. Quer dizer, tá certo? Acontece Cheguei isso. a ver, o cara é afrodescendente, mas quem é? Olha, o tataravô do cara era negro. Aí, Também teve essa, eu soube de entendeu? casos assim. Não é verdade? Porque você fala, você escreve lá, eu sou descendente de negro. Eles vão acreditar. Aí você dá fé, eles vão acreditar. Aí quem é? Meu tataravô, ele foi negro. Tá certo? Ele não está vivo aí para provar. Então, é que fazem muita, desculpa a expressão, sacanagem. Não, tem pessoas realmente que merecem, né? Não. Tem situações e situações. Você faz a cota, por exemplo, mas dá direito de igualdade. Não pode o cara tirar nota 5, ele ter um emprego, o cara que tirou nota 10 não tem emprego porque a cota tem que fazer 20% do afrodescendente. Desculpe a minha sinceridade, mas é verdade. É sua opinião. Não é verdade? Quer dizer, tem que ser respeitado. Então eu acho que exageram, sabe? O politicamente correto exagera demais. Então você pega, por exemplo, dia 20 de novembro, feriado, é o dia do afrodescendente. Cadê o dia do branco? Cadê o dia do amarelo? Cadê o dia, entendeu? Não é verdade? Então isso provoca mais racismo. Desculpe a falta de sinceridade, mas eu estou sendo verdade, estou sendo verdadeiro. Mas no Brasil ainda tem racismo, né? Porque não é só com o negro, é com aquele que é humilde. Lógico, né? Com o chinês, com o pobre. Com o pobre, tá certo? Quem não passou dificuldade na vida teve proibido de fazer alguma coisa. Ah, não, esse não. Tá? Então, o racismo precisa ser melhor discutido, né? Esse assédio sexual vira um comércio, né? A menina acaba saindo com o cidadão, aí depois vem e vai na polícia e diz, olha, foi assédio sexual. Ela vai querer uma vantagem. Uma né? vantagem. Não, tem casos que acontecem, né, gente? Tem amigos nossos que foi preso nos Estados Unidos e teve que pagar. Que a menina virou e disse, olha, ele não me respeitou. Quer dizer, e aí? Hoje, se você assobiar e a menina for no delegacia da mulher e falar, olha, o Rubens Marino me assobiou e me assediou, pô, até você provar que focinho de porco na tomada, você está roubado. Eu tenho que rir. Eu tenho que rir mesmo. Como eu te falei, eu fui muito feliz. Na minha juventude, na minha infância. Você pegou uma época... não tinha isso, muito rapaz, boa. Sabe? Você não tinha isso. Hoje você pega... Vamos citar aí. Qual é o jogador negro que não casa com uma branca? Verdade. Não é verdade? Quer dizer, ele mesmo faz a diferença. Começou pelo Pelé, né? Tá certo? Tantas negras lindas. Tantas negras lindas, importantes, né? Bem familiar, né? E você vê, o jogador do Grêmio aí, ele arrumou uma confusão porque o casamento dele estava marcado para o dia 7. Quando eu vi a imagem, uma branca maravilhosa. Né? No Copacabana Palace para 500 pessoas. Né? Então, já que nós falamos em família, citamos o Pelé, antes de a gente continuar o roteiro, que nós temos o roteiro, mas a gente nunca segue o roteiro. Temos uma orientação, lógico, esse roteiro aqui foi feito por mim e pelo meu pai na época. Temos que ter esse roteiro, lógico. Mas já que nós falamos aí do Pelé, o que você achou daquela situação que ele não reconheceu a filha? Você, como santista roxo, acompanhou todos esses anos. Você acha que ele agiu certo? Não, a justiça reconheceu, né?
A história que eu sei é que a dona Celeste dá muita atenção para ela, né? A dona Celeste está viva aí, com quase 100 anos, né? Ela sempre deu atenção para a Sandra, né? Me parece que o esposo da Sandra, ele não foi correto, né? E isso gerou um ambiente muito pesado entre a Sandra e o Edson Arantes, né? Porque não precisava nem do DNA, né? A Sandra tinha a cara dele, né? A Sandra, que foi vereadora... Pura verdade. Ela tinha realmente o rosto muito mais do Edinho, muito mais que a Kelly Cristina, né? A Jefferson, a Jennifer, eu não sei porque eu não me recordo de ter visto a Jennifer. Agora, a Kelly Cristina, cansei de ver, e o Edinho, eu cansei de ver. Mas a Sandra era tremendamente parecida com ele, né? E eu não sei. Não sei, porque ele reconheceu uma filha de Porto Alegre, né? Depois de muito tempo também, do Rio Grande do Sul, né? Eu não sei o que aconteceu. Me falam que o menino o esposo dela não se comportou direito, exigindo coisas que o Pelé não queria pagar, né? Então, desculpa eu não comentar mais a fundo, porque Sem problema. Não vi isso aí. Sem problemas. Agora, eu acho que o cidadão, ele tem que reconhecer sempre, não pode nunca de... Mas ele reconheceu... Não, ele reconheceu pela justiça. Reconheceu pela justiça, realmente reconheceu pela justiça, né? E é um preçozinho que ele paga em várias opiniões hoje que não concordam com ele, né? Qual é o estilo de música que você gosta, Rubão? Eu gosto... E o seu cantor preferido? Meu cantor preferido era um Aguinaldo Raiol, que faleceu, o botafoguense lá, o Aguinaldo Timóteo, né? Roberto também. Eu sou muito mais das músicas românticas. Você é romântico. Então, o teu estilo de música é romântica mesmo. Romântica. Então agora vai assistir o programa do Roberto todo ano, o que acontece. Sim. Você gosta de carnaval? Já gostei mais, não é? Eu antes do casamento, eu saía no banho da Doroteia, Banho da Doroteia. Saía no Moleque de Rua, né? Me vestia de mulher. Antigamente, eu não sei se você lembra disso, a gente fazia um bloquinho no bairro e saía tocando pela cidade com uma taça do clube, pedindo moeda para todo mundo, né? E a gente não vê mais disso, né? O carnaval virou bagunça, tem que beber para você pular, né? Eu brincava muito no Santos, né? Brinquei muito no Santos, no Carnaval do Santos, que eu morava aqui no Marapé. E o carnaval... Melhorou, piorou? Não, eu acho que hoje são as escolas de samba maravilhosas. Eu não tive o prazer de ver pessoalmente, mas é um cinema, né? Os desfiles da Escola de Samba de São Paulo, o desfile da Escola de Samba do Rio, está num padrão fantástico, né? E até Santos melhorou bem as escolas de samba, né? Antigamente, na minha época, eu saía nas dengosas no Marapé, era bloco do Cruz de Malta, era bloco do Chinês de Mercado, era bloco das Esmeraldas do Atlético Santista, eram os romanos do Campo Grande, né? E as dengosas no Marapé, que era ali da Carvalho de Mendonça. Vão as dengosas em primeira mão apresentar a festa no Japão. Foi um dos últimos desfiles das dengosas, foi a homenagem ao Japão. E era diferente. O carnaval passou a ser o cara ter que estar bêbado, tanto que o banho da Doroteia, que terminava mergulhando o trampolim da ponta da praia, todo mundo, ele deixou de acontecer por causa de briga, porque todo mundo bebia, tinha que sair com a cara chapada, né? Isso não é carnaval. Qual é o papel hoje da mulher brasileira na conquista do seu espaço? Eu acho importante, não é? Eu acho que ela ainda tem que ser mais valorizada profissionalmente, não é?
Mas eu acho importante, eu acho que nós vamos ter agora uma candidata a prefeita que eu tenho o maior respeito por ela. A prefeita, não, perdão, a presidente, a Simone Tebet, que é de Mato Grosso, é uma senadora espetacular. O pai dela foi um senador espetacular. Então, é uma boa candidata, tá certo? E é mulher. E eu acho que ela tem que realmente ser valorizada e ser respeitada em busca do seu espaço. E ela não tem que concorrer. Cada um, eu acho que você não perde, ninguém toma teu espaço, você é que perde. Você vacila, você deixa de ser um bom profissional. Se você não vacilar, se você for um bom profissional, teu espaço está sempre preservado. Agora, se você vacilar, aí você perde teu espaço, não é o cara que tomou, não é? Então, eu acho que não pode acirrar, sabe? Eu fico triste com o acirramento, né? A mulher contra o homem. Não, a mulher tem que buscar seu espaço e o homem tem que respeitar, entendeu? Agora, não precisa dizer, não, tá vendo, não é valorizada e tal, o homem... Não, deixa pegar seu espaço. Nós temos hoje grandes executivas, entendeu? Com condições de administrar grandes empresas. Tenho certeza absoluta. Qual a sua opinião das crianças de hoje que estão se preparando para o dia de amanhã? Eu acho que o Pelé, quando no milésimo gol, em 69, 19 de novembro de 69, falou, vamos cuidar das nossas criancinhas, e não cuidaram. Não cuidaram. O Brasil deixou de cuidar e deixa de cuidar das nossas crianças. As nossas crianças, que é o nosso futuro, né? Elas precisam ser melhor cuidadas. Elas estão abandonadas. E a nossa política brasileira? A nossa política brasileira... Tem solução? É complicado falar, é verdade, mas tem solução. Não é complicado, não. Eu acho que é aquilo que eu falei para você, não é? A índole vem de berço, né? O meu avô, se o nome dele fosse no protesto, ele se matava. Se aparecesse na tribuna, no cartório de protesto, o meu avô, ele não saía mais de casa. Ele tinha vergonha, né? Então, o problema é o seguinte, olha, eu não sou puritano, eu gosto de dinheiro, mas tenho vergonha na cara. E o cara que tem a vergonha na cara, ele não vai chutar ninguém, ele não vai... Sabe, eu acho que eles perdem a noção, rapaz, sabe? É milhões e milhões de dólares que nem gerações nenhuma vai consumir, entendeu? Eu acho que nós temos deputado demais, né? Quase 600 deputados. Nós temos vereadores demais, entendeu? Tinha que diminuir esse custo no Brasil. Urgente, para sobrar dinheiro, né? Para sobrar dinheiro para a educação, para sobrar dinheiro para a saúde, né? O custo do Brasil, o custo de um senador, o custo de um deputado, né? Do próprio vereador é muito alto. É importante o vereador? Mas precisa ter 3, não precisa ter 30. É muita 3 vereadores, entendeu? Para não ter empate, tá certo? São 3 opiniões, é importante. Agora, nós temos 600 deputados. Esses 600 deputados têm 500 mil assessores que está no custo Brasil, entendeu? Por que o nosso porto aqui era mal visto? Porque tinha um custo altíssimo, né? O custo Brasil do Porto de Santos. Olha aí, com as privatizações, com tudo, está dando lucro. Entendeu? Então, eu acho que o serviço público brasileiro tem um custo muito alto. Um fato pitoresco na sua vida? Um fato pitoresco da minha vida? Com certeza teve vários, né? Lembra um? Não, mas o nascimento da minha primeira filha foi um fato pitoresco, porque Ana Paula, o Zé Rubens levou 10 minutos para chegar, mas a Ana Paula levou umas 12 horas para chegar, viu? Caramba! Da Cid Pérez, rapaz. E esse foi um fato marcante, que eu jamais vou esquecer, né? Mas histórias do Santos tem várias, né? Eu vou te contar uma, se você me permitir. Vontade. O Santos ia jogar com
a Ponte Preta no domingo. E na quarta-feira tinha um jogo, porque o Campeonato Paulista era mais pesado que o Campeonato próprio brasileiro. Né? O Campeonato Paulista levava um ano, de 3 turnos, de 78 teve 3 turnos. E o Santos jogava na quarta-feira com o Atlético Mineiro no Morumbi. Aí eu estava no banco, me toca o telefone e diz assim: senhor Rosmarino? Pois não, aqui é Roberto Barros. Pois não. Não, mas se eu falar Roberto Barros, você não sabe quem é. Aqui é o Caboclo Guarantã. Como é que é? Caboclo Guarantã. Falei, Caboclo Guarantã? Já ouvi falar do senhor. Falou, não, o Guarani foi campeão agora do Brasil. O senhor vê que ele entrava e dava voltinha na bandeirinha de escanteio. Isso aí era tudo trabalho meu. E eu sei que o senhor, me falaram muito bem do senhor, e o Cilinho, que é da Ponte Preta, ele vai fazer uma matança na Moisés Lucarelli e tal, que o senhor precisa combater isso aí. Eu falei, mas combater como? Não, o senhor precisa fazer um trabalho. Olha, o senhor vai jogar no Morumbi contra o Atlético, eu vou lá para conversar com o senhor. Rapaz, o ônibus do Santos entrava no Morumbi, que você lembra disso, né? Sim. Mal eu pus o cara segurar, era ele, o Roberto de Barros, me levou para a sala do Gino, que era o administrador do Morumbi. Olha, o senhor precisa e tal, eu só quero as ferramentas. Eu falei, mas que ferramenta? Não, as ferramentas para fazer o trabalho, desmanchar, porque eu sei. Ferramenta é dinheiro. Né? Ferramenta é dinheiro para ele comprar as coisas, né? Rapaz, eu falei, espera um pouco aí, eu vou lá no vestiário. Aí estava o Rubens Quintas, estava o Laércio. Mas você falou isso pro Rubens Quintas? Falei, está acontecendo. Passou a bola. Você falou da superstição, né? Aí, pô, o Balto vem com essa, não sei o quê, Laércio vai lá resolver. Aí fui eu e o Laércio, rapaz. O Laércio era bravo pra caramba, se lembra dele. Pois não, pode falar. Não, eu estava falando pro senhor Rubens que eu me simpatizei, soube muito bem de vocês e tal. Aí o Laércio falou assim, o senhor dá nota fiscal? Essa é boa. Para descontar o imposto de renda. Ele falou, não, porque o nosso presidente não tem caixa 2, é só com nota fiscal. Aí, o Rubens Quintas era assim mesmo, gente. Aí o Laércio falou, o senhor vai me desculpar? Nós temos uma velhinha de São Vicente que já faz isso pra gente. Nós não queremos mais nada. Você me faz horrível. Você sabe que o cara ficou ligando, né? E o Pascoal era o segurança do Santos, lembra do Pascoal? Lembro do Pascoal. Bola. Sim, que faleceu. Que faleceu. Aí o Pascoal, nós íamos jogar em Bauru, o Caboclo Guarantã ligava para mim, sou Rubens. E o Pascoal era meio invocado, né? O Pascoal era o único segurança, hoje tem 50. Aí ele me ligava, sou Rubens, tá pesado lá em Bauru, viu? O senhor faz o seguinte, o senhor compra um saco de sal grosso e vai jogando da escada até o campo e tal, papapá. Eu falei pro Rubens Quinto, olha, vamos fazer, porque ele está mandando fazer. Quem ficar jogando era o Pascoal, rapaz. Pascoal ficou jogando tudo. Ficou jogando o sal grosso lá. Aí porque o Santos tinha essas coisas. Na época do Lula tinha um cara que fazia esse trabalho, porque antigamente você encontrava muito trabalho nos vestiários, viu, dos adversários. É que a gente acha graça. O Santos foi jogar com a Portuguesa Esporte no Pacaembu às 11 horas de manhã cedo. Aí a gente tinha mania de subir no campo para ver o campo, né, antes do jogo, né? Hoje eles treinam até no campo, antigamente não treinava, né? Treinava no vestiário para aquecer. Aí eu vi o João Avelino, que era um dos treinadores portugueses, jogando um negócio no campo. Aí eu fui lá nele. Ô, João, o que é isso aí? Estou jogando bala pro Zerê. Eu falei, mas o que é Herê? Não, Herê são as crianças que morreram antes de nascer e tal, que ficam aqui no gramado e tal. Eu estou jogando umas balas para ela. Então, essas histórias tinha de monte, né? Essas histórias de você realmente ver trabalhos nos vestiários das equipes adversárias eram muitos. Então, são histórias, né?
Eu estou para falar aí com o Celso Bertoldi ou com o Ted Sartori, para escrever um livrozinho, ou o próprio Guilherme Guache, para me deixar registradas essas memórias aí É muito dessas interessante. histórias. Né? Essas histórias são muito interessantes. Está gravado aí, está documentado. Está documentado, vai ficar na internet. Vai ficar aí direto. Bem, você tem um sonho? Um sonho? Isso. Eu já tive vários sonhos. Mas o teu grande sonho, o que foi? O meu grande sonho foi minha família, né? Eu estou casado há 54 anos, sempre sonhei ter filhos, né? Tive 2 só e tal, mas podia ter tido mais, né? Eu acho que é uma das maiores realizações da minha família, a minha vida foi a minha família. Lembranças, pode falar. Lembrança da minha mãe, do meu pai, maravilhosos, né? Mamãe partiu muito cedo, mas são lembranças que eu levo comigo eternamente no meu coração. Viagem marcante, momento mais importante da sua vida? Viagem marcante? Uma delas foi para Milão, foi né? na Itália, onde eu fui preso lá com o Carlos Braga, com o Jorge de Souza, o Hélio Claudino, que me encheram tanta paciência para pegar o carro do Sérgio Cléris. O Sérgio Cléris era nosso treinador, né? Ele ficou vários anos na Itália e deixou um BMW lá, né? Aí o Braga ficou me enchendo, falou, pô, eu preciso comprar umas canoplas para minha moto, não sei o quê. Falei, Braga, mas tem o ônibus do hotel aí, rapaz, porque o hotel ficava distante do centro da cidade, né? Não, pô, você tem moral, pede o carro pro Sérgio aí, vamos de carro. Pô, ele me convenceu tanto que eu peguei o carro do Sérgio Cléris, era no BMW. Aí atrás foi o Jorge de Souza e o falecido, que Deus o tenha, que era comentarista da Globo, o Hélio Claudino, que era da Gazeta Esportiva, né? Que é um belo do narrador até hoje. É com 90 anos, mas narra até hoje. O Braga do lado de fora, do lado do meu, né? Aí nós já estávamos lá na Itália há mais de 15 dias, conhecemos mais ou menos o trajeto, né? Peguei uma avenida como Ana Costa. Quando estou chegando mais ou menos no Cine Rocks, eu vejo na Praça Independência umas bandeiras de Partido Comunista e não sei o que mais. Eu falei, Braga, não vou passar ali, né? Pô, não vou. Tá louco, não sei o que está acontecendo lá. Eu vou dar uma de brasileiro. Botei a mão para fora e virei. Virei ao contrário. Rapaz, começou a buzinar. O cara falou, está mostrando uma plaquinha, para aí, tal. Aí eu parei. O cara veio com uma automática, eu na direção. Ele apontando automática para mim assim, eu tenho na Gazeta Esportiva, o Hélio Claudino reproduziu isso aí. Lá fora ficou sendo de tudo mão pro alto, Braga, Jorge Souza, Hélio Claudino, né? E eu, rapaz, eu tava sem passaporte, eu tava sem nada, rapaz, que loucura. A sorte que eu falei no Sérgio Cléris, eu falei, o carro é do Sérgio Cléris, né, pro guarda, né? E o Sérgio muito conhecido. Eu falei, o senhor nos acompanha até o hotel e tal, para o senhor ver, sou da delegação do Santos e tal. E ele acabou acompanhando a gente até o hotel e acabou nos livrando, mas foi uma passagem dificílima que eu tive na Itália, que eu jamais vou esquecer. E na Itália também teve aquele jogo tradicional. Enfrentamos quem? Vocês também foram no castelo lá do... Teu pai foi, está na foto que nós ganhamos do torneio do Sevilha. Sim. Tem uma taça linda, 75 anos do Sevilha. Eu me recordo. Eu tenho essa foto. Eu vou até pegar, seu pai está nessa foto lá. Nós fomos num jantar num castelo maravilhoso lá em Sevilha, para receber a taça, né? A taça está nas galerias do Santos, uma taça linda. O Santos ganhou de 1-0 do Sevilha, gol do Rubens Feijão. O Rubens Feijão hoje tem um restaurante na Alemanha. O Cabalzinho está em Estocolmo, tem 3 restaurantes em Estocolmo. Eu mantenho relação no Face com ele.
foram grandes passagens, né? No Santos a gente fez algumas viagens aí maluca. Os aviões atrasavam muito e tal, e muita choradeira a gente viu dentro do avião, da Transbrasil. Quando existia a Transbrasil, né? Né? Quando existia. Realmente. Eu me referia ao jogo lá que nós jogamos e o passarinho. Isso foi na Itália, né? Foi na Itália, foi em Milão. Itália, em Milão. Foi nessa época. Outro dia ele apareceu Depois de alguns anos, ele apareceu no Face, essa foto de novo. Eu até mandei ela para o meu primo, o Edgar de Melo Filho, ele era especialista da Bandeirantes, que eu me arrependo até hoje. Ele e o J. Júnior estavam lá. Ele estava nesse jogo do J. Júnior também. Também o Edgar também está. Tá. E teve o Grande Prêmio de Mônaco, rapaz. O Edgar, meu primo e irmão, né? Ele, depois de 20 anos, achei ele em São Paulo outro dia, batendo papo com ele. E o Edgar, vamos comigo, nós vamos lá no Grande Prêmio. Eu acabei não indo, rapaz. Perdi uma oportunidade de ver na cabine da Bandeirantes o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Na época não, acho que não estava o Senna, foi em 81, né? Acho que não estava o Senna, não. Devia estar o Piquet, devia estar o Passe, devia estar o Fittipaldi, mas o Senna ainda não estava. Rubão, o que você não fez que gostaria de ter feito? O que eu não fiz? Deixa eu ver o que eu não fiz, rapaz. Sempre tem alguma coisa, né? Alguma coisa que você gostaria de ter feito e não fez. Puxa vida. Eu não sei, eu acho que eu fui um homem. O santo me abençoou, Deus me abençoou, tá certo? E tudo que eu precisei ter, eu tive para dar para meus filhos. Não sei, vou te ficar devendo essa, não tenho nada assim que me marcou. Eu nunca fui de bem material, sabe? Graças a Deus, eu sempre soube as dificuldades que eu tive na vida, então eu sempre fui desapegado a tudo isso, a bem material, essas coisas todas. O seu apelido em família também é Rubão? Não, meu apelido de garoto é Gordo. Gordo? Gordinho, é gordo. E se falar hoje vai dizer que é como é que se fala? Não é racismo, chamar outro de gordo está ofendendo, né? Está ofendendo, bullying, é bullying. É bullying. Então era gordo. Gordo! Tá, eu atendia com a maior naturalidade, não tem problema nenhum. Mas em hoje... Em casa eu sou Zé Rubens. Né? No banco, no Santos, ficou Rubens Marino. Em casa, minha mãe sempre era José Rubens. Né? Eu vou dizer uma coisa para você, eu não lembro o que eu deixei de fazer, mas eu lembro de uma que eu fiz que eu não faria de novo, que era dar ao meu filho, se eu soubesse que eu ia ter tudo na vida, perda de privacidade, política e tal, eu não daria o nome de José Rubens para ele. Porque isso me preocupa muito, né? Me dá uma responsabilidade muito grande, porque eu não espero que ele seja marginalizado por ninguém por atos que eu cometi, né? Porque eu sei que eu me lembro quando ele estava com 10, 11 anos já no Santos, né? Ele dizia, pai, você contratou fulano de tal, a molecada tá achando ruim e tal, papapá, que apertavam ele, né? Então é uma das coisas que se eu soubesse que eu ia perder a privacidade como eu perdi, né? Por ser da imprensa, por ser do futebol, por ser isso, né? Eu não daria o nome dele igual ao meu. Mas não vai pesar nada, não. Não vai pesar. Eu tenho certeza que não vai. Porque você é uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem. É isso que soma muito. Isso soma, isso ainda soma. Não adianta, as coisas mudaram, a vida moderna, se fala muito disso, tecnologia que é muito importante para a gente. Mas isso daí foi um detalhe só. Na sua vida, com certeza, eu entendi o que você falou, mas estou falando, com certeza foi apenas um detalhe.
É porque tanta gente faz tanta coisa. É a bondade humana, né? É o ser humano hoje, né? O ser humano. O amor, o que significa para você? O amor é tudo, né? O amor é... Sem amor você não tem vida, né? Para mim é importante. O poder. O poder corrompe, né? É aquele ditado, você dá o poder ao homem para você conhecê-lo, né? O poder corrompe. O sucesso. Sucesso. O sucesso ele é importante, não é? Mas como nós estávamos comentando antes, se você for apegado ao bem material, ele tem muito mais valor, mas eu graças a Deus, eu nunca fui apegado ao bem material, né? Humildade. A humildade, eu acho que é uma das virtudes do ser humano. Rubão, a sua maior... Gratidão também é uma das maiores virtudes. Gratidão é muito importante. Muito importante. Eu concordo plenamente com você. E a gente agradecer também todos os dias a Deus. Não tem dúvida. Não é verdade? Tem gente que esquece disso, se preocupa com tantas outras besteiras. A sua maior alegria e tristeza na sua vida, Rubão? A alegria, como eu falei para você, foram os 2 filhos, né? Sim. É evidente que a alegria de ser campeão, a alegria disso, daquilo, é maravilhoso. Mas a alegria de ser pai, de ter 2 filhos sadios, graças a Deus, netos sadios, é uma alegria muito grande. Você é muito mais apegado ao neto hoje do que ao próprio filho, né? O neto é uma geração que o avô é apegadíssimo, né? Eu não abro mão dos meus 3 netos, não. Eu acho eles importantíssimos na minha vida. E a outra foi... A humildade, foi isso daí. Não, você perguntou... A maior tristeza. A maior tristeza. Isso. A maior tristeza foi a perda de minha mãe, porque minha mãe foi uma lutadora, né? Para criar 6 filhos. E quando eu comecei a crescer na vida, que eu entrei no banco, a minha mãe começou a se despedir da terra. E então eu não tive a oportunidade de dar para ela um pouco daquilo que eu tive. Ela foi muito cedo. Isso aí é uma tristeza, porque eu queria tanto dar para ela um pouco daquilo que ela me deu até meus 18 anos, porque eu comecei a trabalhar com 19 depois do Exército, né? Eu fazia bicos, né? De vender isso, vender aquilo e tal. Mas trabalho mesmo foi quando eu saí do Exército, que entrei no banco e comecei a crescer, graças a Deus. E a minha mãe logo nos deixou. José Rubens Marino, se você fosse iniciar a sua carreira hoje, iniciaria uma nova profissão ou voltaria a exercer a mesma? Não, voltaria a ser bancário. Eu tive um orgulho... Tudo igualzinho? Não, tudo igualzinho não. Olha, eu jamais seria candidato a vereador, como eu fui, que foi uma das piores coisas na minha vida, né? Um lado que eu conheci horrível, um dinheiro que eu ganhei que eu não dou o menor valor, porque, na verdade, você não realiza absolutamente nada, né? O vereador não tem poder nenhum, ele depende você depende do bom ambiente que você tem com o prefeito. Se você não pegar com goela abaixo, você não faz absolutamente nada, né? E eu, como tinha sido secretário, o secretário tem muito mais poder na mão, né? Tem um orçamento que você tem que cumprir, mas você faz. E o vereador não, o vereador depende de pedir, de mandar um requerimento, de fazer isso, fazer aquilo. Então, eu seria novamente bancário, porque eu entrei em banco quando o banco era... Ser bancário era tremendamente valorizado, respeitado, né? Que nem o professor. Você tinha crédito. Você é do banco, tem crédito, não é? Então, eu seria com muito orgulho bancário de novo. Não na moda de hoje, né, que é tudo automatizado, né? Na moda antiga, de fazer do papel e tal. Hoje quase não tem bancário, é tudo máquina, né? Você pega o dinheiro, já põe na máquina, a máquina conta, te dá recibo, quer dizer, nem mais caixa o cara entra no banco. Quer dizer, a própria caixa eletrônica recebe teu depósito de dinheiro e ela conta e te dá o recibo, né? Mas eu fui bancário com muita honra e muito orgulho. A vida da internet, essa vinda, foi bom para você?
Olha, eu não sou expert em internet e em celular, né? Eu faço arroz com feijão. A internet hoje, para mim, é espetacular, porque com esse negócio de ficar em casa, eu nunca fui de ficar em casa, fui de estar sempre na rua, hoje eu tenho que ficar em casa, a pandemia não me deu isso. A internet é uma distração para mim, ler os jornais, né, as redes sociais e tal. A internet bem usada é maravilhosa, agora os maus pegam elas por mal, né? Então você falsifica um documento, você escreve algo para prejudicar o semelhante e tal. A internet tem esse lado, né? Aí pega para os maus. Agora, a internet é um avanço fantástico, né? É aquilo que você falou. Você hoje, as rádios são web, né? O cara está na Polônia, está escutando você. É a internet, né? Então, isso é no valor. Por exemplo, a Coreia do Norte, os caras não têm internet, né? O governo lá não deixa. Mas a internet é um avanço fantástico. Rubão, você se considera um homem realizado? Me considero. Realizado, não financeiramente, tenho minhas dificuldades, mas realizado... Não, porque realizado não é só financeiramente, Não. é um todo. É um todo. É um todo, porque tem pessoas que, né, aí a gente explica para aqueles menos entendidos, é assim que eu vejo, né? A realidade é essa, é um todo realizado. O dinheiro não é tudo, não é isso. É lógico que você tem que ter, né, para o conforto seu, da sua família. Olha, o Mário, eu, por exemplo, não fazia diferença, né? O cara entrava de terno e gravata no banco, ele era atendido igual um que entrava de chinelo japonês. Mas você sabe que muita gente fazia diferença. Faz diferença. Ainda faz hoje. Eu, por exemplo, tenho um orgulho danado. Eu vou a Cubatão, na 9 de abril, aí a pessoa, seu Rubens, puxa vida, o senhor me fez isso e tal. Pô, é uma coisa maravilhosa escutar. Porque eu tive a oportunidade de ajudar o povo na prefeitura muito mais, né? Então, pô, você não sabe o bem que me faz quando a pessoa... Eu não lembro, porque eu não anotava, eu fiz isso para a pessoa, quero o teu voto, não. Eu ajudava, né? Então, eu encontro ainda hoje, depois de quase 10 anos fora da política, né? Um pouco mais de 10 anos, eu encontro pessoas que dizem assim, pô, senhor Rubens, o senhor fez isso. Porque o cara chegava no meu gabinete, ele saía com um não e saía satisfeito, né? Porque, ó, não me pede madeirite para avançar no mangue, porque eu não dou, é proibido por lei. Agora, outra coisa, uma cesta básica, isso eu vou te dar com o maior carinho. Agora, madeirite para fazer barraco no mangue, eu sou proibido de dar, né? Então, sabe, pô, eu até hoje tenho algumas pessoas, faz tempo que eu não vou a Cubatão, mas quando eu vou na Nova Vila conversando com um amigo, eu sempre encontro alguém que me fala, pô, senhor Rubens, o senhor me fez isso e tal, papapá, pô, isso para mim... não tem preço. Fazer o bem sem olhar quem é a melhor coisa do mundo. Você foi vereador? Eu fui vereador de 96 a 2000 em Cubatão. Qual era o partido? PPS. Tá certo. Aí você parou por aí? Parei, não... Pelo que você falou, você ficou meio decepcionado que não tinha... Eu fiquei porque tinha que ser goela abaixo, né? E o goela abaixo do prefeito, que era meu amigo particular, não ia ser goela abaixo, porque eu ia defender minhas teses, né? E depois de eu ser vereador, em 2003, eu voltei como secretário de Finanças, depois fiquei de 2004 a 2008 como secretário de esporte. Aí depois disso você... Não, depois disso não. Fiquei em Cubatão 8 anos tomando conta de um asilo de idosos, uma entidade social sem fim lucrativo, e eu como voluntário, durante 8 anos, eu saí em 2018. Tá vendo? Ele nem estava lembrando disso. Mas é uma coisa importante que nós temos que registrar, sim. Coisas boas atraem coisas positivas para quem está acompanhando a gente. Lar Fraterno de Cubatão, fui 8 anos presidente como voluntário, né?
a entidade existe até hoje. Eu deixei de ser presidente em 2018, comecei em 2010. Se você tivesse que agradecer hoje a alguém, seria para quem? Agradecer hoje. Isso, agradeceria a quem? Eu agradeço a Deus, principalmente, né, que há um contraste, né, naquilo que eu falei antes de terminar, quando a gente morre, né, e o Rubens Marino fala em Deus, mas eu me pego muito a Deus, eu me pego, o meu momento é meu, né, eu agradeço a Deus da vida que Ele me deu, dos amigos, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, né, que me respeitam, que me querem bem, isso não tem preço. Rubão, como é que você quer ser lembrado por todos? Como é que eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado como um homem do bem, de caráter, que eu sou um cara que se eu fizer uma coisa errada, enquanto eu não encontrar a pessoa e me desculpar, eu não sossego, né? Eu quero ser lembrado disso. Um homem que, no momento que viveu aqui na Terra, ele respeitou o semelhante, ele fez o bem para o semelhante, ele não explorou o semelhante, ele não mentiu para o semelhante. Isso eu quero ser lembrado. Infelizmente, estamos chegando ao final desse bate-papo informal, nessa edição do Cara e Coroa. Bem, você já está usando, como todo mundo que vem aqui, isso daqui é uma lembrança. Vou levar com carinho. É uma lembrança, você sabe que tudo que a gente faz com carinho, né? Sempre. Porque as pessoas que vêm aqui são profissionais, pessoas que se destacaram na vida, mas são amigos nossos, né? E a gente sempre quer dar um regalo, como fala o espanhol, né? Não, pô, vai ficar lá em casa, lá com o maior carinho, né? Pode ter certeza absoluta que guardarei bonita caneca, muito bem adesivado, olha que bonito, né? Tá aqui Mário Barassal, meu Mário Barassal oficial, que eu entrei, já vi alguns programas teus, vou ver mais, né? E você está me dando a oportunidade de ficar registrado na eternidade, né? Porque daqui anos e anos vamos puxar aí, vamos ver a entrevista, né? É verdade, verdade. Isso aí dá eternidade. A tecnologia, também. né? Da eternidade da pessoa. Porque se você buscar lá os Rosmarinos, você vai encontrar grandes entrevistas, né? Que eu dei aí para muita gente. Então, Mário, eu queria te agradecer, né? Não sei se eu atendi teu objetivo, né? Mas foi um prazer enorme você me convidar aqui, depois de alguns anos, a gente se ver pelo Face, se falar pelo Face, e você me dá essa alegria do convite, né? Você é dos bons amigos, Rubão. Você sabe disso. Eu quero dizer para você que eu agradeço de coração a oportunidade. Eu procurei ser sincero, né? Ser o Rubens Marino. Para mim foi importante, né? Não sei se eu atendi teus objetivos, mas tenha certeza que me deu uma oportunidade de ficar registrado para a vida inteira, isso na internet. Gessolar Construtor, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos sem compromisso. Gessolar, Avenida Campos Sales 50, o telefone é o 3232-2458. Gessolar do Alcides, pai e filho, um abraço para vocês. Vamos à mensagem final do nosso convidado de hoje, José Rubens Marino. Ele foi vereador, ele foi radialista, sempre é, né? Porque quem entrou no rádio, você sabe disso, né? Quem entrou é apaixonante, sempre é. Né? Não é apaixonante, né? Muito, muito, muito. A gente nunca esquece. Não, agora muito. De outra maneira, mas nós estamos trabalhando, estamos produzindo. Fiquei feliz de ver esse estúdio aí que você com muita luta fez, não é? Está aí à disposição de todos, não é? Eu serei um divulgador desse teu estúdio aí, porque muita gente me pede estudo para gravações e tal, eu vou estar falando de você, porque tem toda a tecnologia aqui para se fazer gravações, para se fazer entrevistas, né? Então é importante, está abrindo aí um campo bom, é muito importante. Eu queria
agradecer de coração, né? A recepção que você me deu, tua senhora, teu filho, e essa oportunidade de poder estar se comunicando com teus telespectadores, né? E que você tenha muito sucesso. Eu serei um torcedor teu, para que você realmente coloque esse programa nas alturas, que é uma recordação do teu pai, que fazia com muito carinho. Obrigado. É verdade, é verdade. Obrigado, né? Esse programa era aos sábados, né? Aos sábados, teve na Rádio Clube, na Rádio Cultura, na Rádio Jureia, na Rádio Atlântico. Então quando você me falou, eu lembrei logo do teu pai, e eu fico muito feliz. E quando você estiver com a Maria, diga que o Rubens Marino de Cubatão mandou um abraço para ela, que ela vai se lembrar bastante. Tá legal. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Obrigado igualmente a você e a todos teus ouvintes e todos os telespectadores. Muita saúde. Obrigado igualmente, Marinho. Sorte. Bem, gente, hoje nós conversamos com José Rubens Marino, nessa edição do programa Caro Coroa. E você já sabe, no nosso canal Mário Barassal Oficial, você tem que dar o like. Você já viu a nossa reportagem, viu a entrevista aí, sensacional com o Rubão. Dá a sua opinião, tá bom? Dá o seu like, participe você também. E tem outras entrevistas que você pode, no nosso canal, escolher. Tá legal? Agradeço a sua atenção. Hoje foi o Rubão, radialista, dirigente do Santos Futebol Clube, bancário, enfim, o homem da nossa cidade, um homem que se destacou muito, né? Tivemos presença do Rubão hoje. Te agradeço, um abraço para você, até mais.